Fala galera, tudo bem? Grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Podjor FC, essa grande parceria da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Prazer, eu sou Rafael Esgriles, da Energia 97, e já chega com a gente, deixa o seu like, muito importante, e hoje com uma resenha muito legal, muito bacana. Se eu falar o nome completo dele, acho que ele nem próprio atende, mas tudo bem, a gente vai falar bastante sobre isso. É um cara que é chefe hoje numa das principais emissoras do mundo, é um cara que já passou por diversas empresas, tem muita história para contar. E aqui ao meu lado, nessa primeira edição da 7ª temporada, eu estou aqui desde a primeira temporada, muito legal, muita gente bacana passou por aqui, é muito legal. E aqui ao meu lado, o Jonas Lopes, estudante do 3º semestre de jornalismo. Tudo bem, Jonas? Opa, Esgriles, grande valeu. abraço, tudo bem? Muito legal estar aqui, um privilégio estar no Podjor apresentando. Cara, muito legal. E hoje a gente vai falar com o Bruno de Almeida, mais conhecido, como você falou muito bem, de Barça, né? Aí você falou Porque Bruno de Almeida, eu não... Não, é porque se falar Bruno de Almeida, que ele fala assim, só a família dele, pessoalmente não fala, então aqui é Barça, né? O Bruno Barça, ele é jornalista esportivo há mais de 20 anos aí no mercado, ele hoje é chefe de reportagem aí do Grupo Globo de Esportes e tem uma vasta experiência aí no marketing de jornalismo esportivo, ali na mídia no geral, no marketing, como eu bem falei. Então, bem-vindo, Bruno, ao Podjor, é uma honra. Bruno Barça, né? Tudo bem, Barça? Como é que você está? Grande prazer, Rafa, um prazerzão. Maravilha. Jonas, obrigado pelo convite, obrigado para a SPM, obrigado para a CESP. E vamos bater um papo aí, vamos contar um pouquinho dessa história. Primeiro, posso começar dizendo por que Barça, gente? Sim. Pode. Então, primeiro que na minha família, a minha mãe não me chama de Bruno. Na minha família, eu sou o Bruno e tem um menorzinho, né, um priminho, ele é o Bruninho, eu sou o Brunão. Então, na minha casa, eu sou o Brunão. Na minha escola, eu gostava de ir de chinelo, de camiseta de time de futebol, e era uma escola um pouco elitista, então eu fui conhecido como peão de obra. Então, eu era peão na escola. Pois é, gente, isso acontece. E na faculdade, quando eu entrei, eu entro no time de futebol, não tinha o time da comunicação PUC, né, fiz Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e não tinha o time da comunicação. A gente nem jogava Juca na época. E aí, só tinha o time da seleção PUC, que era uma panela terrível de veteranos, mas eu consegui entrar no time, eu e mais 2 outros calouros. Só que ninguém olhava pra gente. Assim, a gente tá ali e nada era a mesma coisa. Eis que um dia, né, um treino aqui, outro treino ali, um joguinho ali e tal, um dia o técnico tava lá, sei lá, aqui dando na cabeça dele e botou os 3 moleques para jogar. E ele não sabia meu nome. Só que eu sempre jogava, já morava sozinho, a camisa mais fácil que eu tinha para lavar era do Barcelona. Então, eu sempre ia para os treinos com a camisa do Barcelona, e aí ele olhou para minha cara e falou, e aí, Barça, pronto para jogar? E aí todo mundo ouviu Barça, e hoje eu carrego há 26 anos quase esse apelido que eu tanto gosto, mas não nasci na Catalunha. Não nasceu na Catalunha. Gosto do Barcelona, mas não sou o maior fã, apaixonado pelo Barcelona. Uhum. Mas eu sou Barça simplesmente porque se você balançar uma árvore em São Paulo, cai 5 Brunos. É isso aí. Então, Barça, vamos nessa. Hoje o Bruno tem uma trajetória enorme no Grupo Globo, né? Então, Barça, fala um pouquinho. Agora você é o chefe de reportagens do núcleo esportivo do Grupo Globo, né? Uma grande responsabilidade. Se espirrar saúde, ainda tenho idade para isso. Mas vamos lá, me conta um pouquinho na prática como é que é essa questão de tomar decisões, de ver o que é pauta importante, relevante para o Globo Esporte, para outras plataformas, porque são linguagens diferentes. Como é que funciona esse ambiente tão grande que é o Grupo Globo, lidar com pressão, velocidade de informação, linguagem diferente, você que é chefe no Grupo Globo? Bem, vamos lá. Se existe uma regra, que não tem como mudar
no jornalismo audiovisual é ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Você pode ter o Pedro Bassan, você pode ter o Ari Júnior, que Deus o tenha, que foi o maior repórter cinematográfico que eu já vi na minha vida. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Se você não tem uma pessoa que coloca o cabo no lugar certo ali na central técnica, não serve para nada. Se você não tem um bom editor de imagens para pegar todo o teu brilhantismo e tudo que você decupou e que você pensou, nada. Então, assim, eu não faço nada sozinho. Eu sou rodeado de uma equipe incrível e eu brinco isso, cara, que eu sento, né, nos ombros de gigantes, tive chefes muito, muito bons, mas hoje os principais chefes do esporte de São Paulo, todos foram produtores de base na Globo. O Cauê Dias, que hoje é o maior chefe que tem, né, que é o gerente geral, foi produtor, começou comigo. A Paloma Fukuzik, a mulher que mais tempo trabalhou em produção esportiva, se bobear no Brasil, em televisão, na Globo, ela com certeza, hoje é a chefe de produção. E o André Pécora, que para mim é o melhor texto de TV que tem. O cara é fantástico, também trabalhou desde lá de baixo. Então, hoje, quando você olha a nossa liderança no esporte da Globo, todo mundo veio de baixo. Então, a gente sabe o que acontece na rua. A gente sabe quais são as dores, a gente sabe quais são as alegrias. Então, tomar decisões é algo muito difícil. Acho que uma coisa muito importante é saber o seu público. Sim. A gente escreve para alguém, senão é diário, né? Então, quando eu trabalho na TV aberta, eu tenho que pensar para um público que, às vezes, não é um grande conhecedor de esportes. É um público que está ali para um momento de entretenimento e o esporte é um alívio nessa rotina que a gente tem, né? Já quando eu falo no Sport TV, eu estou falando para um público super especializado. Claro. Super. E quando eu falo no Premier, cara, eu estou falando para um torcedor maluco que pagou para ter o privilégio de assistir o time dele. No combate, a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que pensar nos públicos. Então, a maioria das decisões são voltadas primeiro para o público. Se isso aqui o nosso público vai consumir de uma maneira legal, será que isso aqui vai ser uma matéria relevante para eles? E, a partir daí, a gente começa a colocar outros critérios, né? De, poxa, isso aqui tem uma importância socioeconômica, isso aqui é uma pauta esportiva bacana, o que tem, né? O que tem atrás dessa história? E aí a gente toca muito junto no que pauta. Mas é uma parte difícil, você sabe disso, né, Rafa? Imagina. O Jonas ainda vai ver, mas malandro é difícil, cara, bem difícil. E aí você lida também com amizades, com questões que você tem que separar, linguagem de plataformas diferentes, é muito complicado. Não, e falar, assim, hoje, da minha equipe, são 22 repórteres. Eu fui produtor de, sei lá, 8, 9 deles. Então, assim, eu fui na rua com eles, eu estava ali na trincheira com eles. E às vezes falar um não de uma pauta super bacana, uma pauta super legal, mas naquele timing, deu o ataque do Irã e aí perdemos espaço no Jornal Nacional. Exato. E a pauta cai. Isso. É uma dor, cara. É uma dor terrível, terrível. Mas o dia seguinte sempre vem. Muito legal. Bora lá. Ô, Barça, você estava falando agora de um pouquinho da Globo e tal, e eu queria te perguntar em relação à evolução do jornalismo em geral. Porque, Sim. além de você ter feito parte da Globo por muito tempo, ainda faz, e trabalha em outras áreas também, Sim. acima de tudo, você é jornalista esportivo, né? Sim. Então, como é que você avalia essa evolução no jornalismo esportivo e mudanças que você consegue comparar, né, com a sua época? Como é que você avalia hoje o cenário? Cara, hoje é tudo mais rápido. Hoje é tudo mais rápido, né? Eu sou do tempo em que a internet estava começando. Eu não posso dizer que eu sou pré-internet, tá? Eu sou já da internet, mas assim, era muito, muito pequeno. Então, a internet faz uma mudança brusca na maneira de você consumir conteúdo, que antes tinha o jogo à noite, não todos os jogos passavam pela TV, tá? Então, você tinha que esperar o Globo Esporte do dia seguinte para ver os gols do seu time. Então, a gente está falando aí de uma diferença de quase 12 horas de um jogo que aconteceu. Se eu não fui no estádio, eu tenho que esperar 12 horas para ver se foi frango ou não foi, se estava impedido ou não foi, se roubou ou não roubou. Hoje, cara, hoje não, né? Logo depois veio a internet e, cara, em 2 segundos, estava ali. Eu já sabia. Então, peraí, eu já na TV, eu tenho que mudar um pouquinho o jeito que eu falo. Não adianta só falar o resultado do jogo, não adianta fazer um relato de gol. O gol já foi visto. Então, eu tenho que contar uma história que talvez ninguém tenha visto. Eu tenho que mostrar algo que só eu tenho. Então, esse é o grande desafio hoje da comunicação, né? E eu acho que também agora o grande desafio em transmissão esportiva é o streaming. Então, você vem de uma casa consolidada com Copa do Mundo, com Galvão Bueno, com nomes sensacionais, e você vê os streamings enveredando cada vez mais. Então, como é que foi a mudança da TV Globo
o novo costume dessa nova linguagem para se adaptar à questão do streaming, o estilo de transmissão esportiva que modificou principalmente nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? Cara, eu acho que a Globo tanto percebeu isso que ela criou um canal de streaming. Ela criou a GETV. E a gente lá dentro, a gente dizia, poxa, finalmente. Porque era algo que a gente sempre quis. Tá? Não é uma coisa que, ai meu Deus, a GETV. E eu sou do time, e sei que tem muita gente nesse time, que é a favor de quanto mais melhor. Cara, quanto mais melhor, gente. Entendeu? Eu vivi a parte do monopólio, quando a gente praticamente cobria tudo e... sabe, a Record fazer alguma coisa, a Band fazer alguma coisa, um pouquinho da cultura ali. Cara, quanto mais melhor. Isso obriga a gente a querer ser melhor. Sim. Obriga a gente a... não dá para ficar, sabe, na zona de conforto. Eu preciso evoluir. Eu preciso fazer algo... Pô, isso aqui ficou legal deles. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente aqui? Sim. Vamos mostrar nossa força aqui? Vamos ter uma ideia, sabe, completamente ousada a colar? E isso é muito legal pra gente, de verdade. É uma coisa que, assim, lá dentro a gente se motiva, cara. Porque todo mundo ali quer fazer o melhor. Sim. Né? Não tem ninguém ali parado. E, assim, as pessoas... eu sei que é muito comum, e eu fui um jovem jornalista, eu fui um estudante de comunicação. Que absurdo esse cara. Como é que deixam esse cara narrar? Como é que deixa essa pessoa comentar? Ah, esse repórter não sabe nada, gente. Calma, calma. Ninguém tá lá à toa. Ninguém está lá à toa. Cara, assim, na minha equipe, eu tenho gente que fala chinês, eu tenho gente que fala árabe, praticamente todo mundo fala inglês, espanhol, eu tenho gente que foi correspondente em 2, 3 países, eu tenho... assim, a Globo, cara, tem uma equipe muito forte, os comentaristas estão lá, não estão de brincadeira. Outro dia, né, coisa horrorosa que tem das pessoas criticarem profissionais e levam para o lado do sexo, pô, a Ana Thaís Matos... Matos foi uma baita repórter. Eu trabalhei com ela no ela Sistema foi Globo de Rádio. Uma baita repórter. Aí o pessoal, ela nunca chutou uma bola. Primeiro que chutou sim. Eu fui veterano dela de faculdade e a Ana Thaís foi minha atleta no time da CESP. Competitiva, sabe jogar bola sim. E agora, cara, sabe muito de bola. Sabe. Se quem sentar num boteco para conversar com a Ana Thaís e não vier preparado, passa vergonha. E o que ela evoluiu do rádio agora, como principal comentarista, quando você fala assim da mudança da mulher no jornalismo esportivo, a gente tem que começar lá de trás na Rádio Mulher e obrigatoriamente precisa passar por Ana Thaís Matos, porque ela é um nome que meio quebra o paradigma. É a primeira mulher dentro de uma transmissão de jogos do Brasil numa Copa do Mundo. Então ela quebra um paradigma, né? Tá na história, tem que respeitar a história de todo mundo. Ai, Caio Ribeiro nunca jogou uma Copa. Senta para conversar futebol com o Caio Ribeiro. Senta para conversar futebol com o Caio Ribeiro. Você passa muita vergonha. Cara, gente boa demais, cara. Um cara impressionante, cara. É um cara que se eu falar agora assim, tudo bem, Caio, cara, minha tia tá doente. Será que você pode gravar um vídeo agora? Ele vai gravar 150 vídeos e vai perguntar durante uma semana como é que tá minha tia. É um cara, assim, fora de série, poxa, e assim... tem uma frase muito legal do Ronaldinho, num podcast, né, que acho que foi num podcast, eu não lembro agora exatamente para onde foi, que pergunta, o tal cara é legal. Eu falei, o cara é bom de bola, é legal. Os caras ruins que são chato. Cara, no jornalismo também é a mesma coisa. Todo mundo que é bom pra caramba é muito legal. Agora, os caras são umas malas, você pode ter certeza que é fraco. Bacana demais. Você falou agora um pouquinho da GETV, agora no começo, que é, de fato, uma transição engraçada da Globo, uma parte um pouquinho menos tradicional. Sim. Né? Só que eu queria saber como é que funciona um pouco esse processo criativo. Como é que vocês chegam assim, do que vamos fazer, o que não vamos, até para gerar essa audiência mais jovial, digamos assim? Eu não cuido diretamente de GETV, tá? Mas eu posso falar porque as pessoas que estão lá são pessoas que eu converso sempre. Tociro Neto hoje é a pessoa que está à frente da GETV, um cara que... Quem conhece o Tociro é brincadeira, né? Ele é muito criativo, cara. Um dos grandes repórteres que eu vi, cara. O maior imitador de Muricy Ramalho que eu conheço. Muito. O próprio Muricy admite que ele é muito bom. Cara, o Tociro é muito bom. A Amanda Kesterman, que trabalha, que é o braço dele aqui em São Paulo, também, cara, cobertura, já trabalha em tudo quanto é lado, sabe tudo de tudo. Assim, a gente montou um time muito bom. Montou um time muito, muito forte. E a ideia deles, assim, que eu sei vamos fazer algo diferente. Ok, mas o jogo é sagrado. Quem está assistindo a transmissão quer assistir um jogo. Quer assistir um jogo de verdade. Pré, intervalo, pós, vamos descontrair. O jogo não precisa ser a coisa mais formal do mundo, mas tem que ter informação. Tem que ter gente que gosta de futebol. Entendeu?
Não dá. Já foi feito essa coisa de dizer, estão tentando ver coisas diferentes. Gente, na Copa de 90, a TV Globo colocava Faustão e Chico Anísio para comentar. Sim. Entendeu? Então, assim, essas coisas assim, já foram tentadas. Algumas deram certo, outras nem deram tão certo, e aí a gente vai adequando. A proposta da GTV é uma proposta muito legal. E eu fui da área de transmissão da Globo por 10 anos, então essa é uma área que eu me sinto muito à vontade em falar, que a transmissão da Globo tem coisas muito boas, mas tem um jeito mais sério mesmo, tem um jeito mais formal, acho que essa talvez uma palavra. Tradicional mesmo, mais né? tradicional. Aham. E a GTV vem porque ela tem um público diferente. Talvez se a gente colocasse a narração da GTV na TV aberta, o público da TV aberta não ia gostar. E assim, como eu te falei, não tem ninguém de bobeira. A gente está lá vendo pesquisa pra caramba, vendo números de Ibope. A gente não coloca essas pessoas à toa. A gente sabe o que a gente está fazendo. Só que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Ninguém tem bola de cristal. E uma coisa muito legal também, eu trabalhei no Sistema Globo de rádio, cada jogo tem um calhamaço de papel. Ainda tem essa de informações? É uma pesquisa, cara, gigantesca. Cara, se vocês tivessem acesso, é um calhamaço de papel de 40 páginas, 50 páginas sobre aquele jogo. Então, tudo que você ouve é o estudo dos narradores, dos comentaristas, do repórter, principalmente, que o repórter tem que ser o cara que vai envolver a transmissão com muita informação, isso é muito bacana. Mas é uma dúvida que eu tinha também. Manda bala. O que vocês colocam de prioridade, esse jogo no Sport TV, esse jogo no Premiere e esse jogo na GE? Boa pergunta. Por quê? Você falou de linguagens, mas importância. Como é que você destina um Corinthians e Mirassol para um lado, você destina um Flamengo e Remo para outro, com praças diferentes, que você tem a demanda de praças? Como é que isso funciona? Rafa, hoje é muito atrelado ao contrato, né? Porque antes, quando a Globo tinha todos os times, todos os clubes, ela podia escolher o que ela quisesse, né? E ela tinha ali as cotas de que, olha, esse time tem que mostrar tantas vezes, tem um mínimo, né? Agora, com a Liga Forte União e com o futebol... Agora A Libra. A Libra e Liga Forte. Liga Forte União. Perdão, o nome escapou. Aliás, eu sou bem ruim de nome, eu vou várias vezes. Com isso, a gente tem ali algum impedimento. Então, nem todo jogo a gente pode escolher. A gente pode escolher os jogos da Libra e tem jogos mínimos ali, né? Então, a gente segue ali uma equação bem complexa, porque precisa agradar todo mundo. Né? A gente, por exemplo, o pessoal fala, não passa Santos, não passa Santos. A gente vai para a terceira transmissão de Santos seguida, tá, gente? Sim, Santos e Corinthians, Santos e Inter, e vai para Cruzeiro e Santos. Então, às vezes, assim, não tem jeito. O sentimento do torcedor é sempre que não estou mostrando muito meu time está sendo prejudicado, o narrador grita o gol mais forte do outro time. Sim. Cara, a gente sabe disso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não, assim... a quantidade de vezes que eu tive que responder isso, cara, olha... o narrador torce para o narrador para torcer para o time. Cara, não muda nada, não muda nada. O narrador, às vezes... Eu já me vi torcendo para time rival, assim, várias vezes. E porque, para mim, cara, o importante é estar fazendo um trabalho legal, sabe? O importante pô, se o meu time, rival do meu time é o que vai chegar na Libertadores, eu quero que ele ganhe mesmo logo, que aí vai para o Mundial, sabe? É muito diferente numa hora que você trabalha lá. Nem todo mundo concorda comigo e tá tudo bem. Tá tudo certo. Uma coisa que me chama muita atenção aí nessa trajetória de carreira foi quando você virou assessor de imprensa do Real Madrid, né? Lá em 2000, cara, aqui no Brasil. Como é que foi isso? Eu vou te contar, então, desde o começo, né? Quando eu estou no colégio, no terceiro colegial, a diretora da minha escola, ela era a representante do Rotary Club, que tem um projeto de intercâmbio que é um dos melhores projetos. Sim, eu não conheço um melhor do que o do Rotary Club. E ela falou, olha... Tem uma bolsa de estudos, você pode aplicar, eu acho que você tem chance de passar. Você tem os requisitos aí que acho que você é bom aluno, fala bem e tal. Que a ideia deles é achar um embaixador do seu país para morar lá. E aí eu fiz a prova, passei e morei 1 ano na Bélgica, numa bolsa de estudos na Bélgica. E quando você volta, lembra, você é um embaixador. Então, quando você volta, você apresenta o país que você morou para os membros do Rotary Club. E nessa apresentação eu comentei que eu fiquei muito feliz em estar numa família de 2 jornalistas. Eu passei 1 ano numa família de 2 jornalistas. Do jornal Le Soir, que é o principal jornal belga francófono. Lá, duas línguas, em francês, o Le Soir é o maior jornal. E aí, quando eu comentei isso, na plateia estava o senhor Rogério Ruschel,
que na época trabalhava na revista Rotas e Destinos Brasileiros de Viajar, uma revista portuguesa que estava começando no Brasil. Olha que legal. Aí ele falou, você quer ser jornalista mesmo? Eu falei, quero. Então, amanhã você começa em tal lugar. Beleza, por R$200 eu trabalhei nessa revista por alguns meses. Aí depois pararam de pagar e o meu chefe direto, que não era mais o Rogério, era o Roberto Maia. O Roberto Maia falou, eu estou abrindo uma revista do Corinthians. Vai chamar Fiel Torcida, a revista da Nação Corintiana, e gostaria que você viesse. E aí eu trabalhei na revista do Corinthians, foi o meu primeiro contato com o futebol. Aí a revista foi para um lado que eu já não estava mais conseguindo ir, não estava conseguindo conciliar, e eu recebi uma oferta para trabalhar numa revista chamada Sexway, O Prazer é Todo Seu. Era uma revista para rivalizar com a Playboy, e porque foi o período que a Sexy ficou fora de circulação. E eu trabalhei sendo estagiário, escrevendo ali a parte de cartas, né? Quem trabalhou em revista sabe disso, fazendo um trabalho... Cartas, né? O pessoal fica achando que eu escrevi coisa... Gente, não. Revista masculina tem as fotos das mulheres e o resto é matéria normal, gente. Matéria... E eu fazia parte de estagiário Grandes mesmo. jornalistas esportivos passaram por grandes Imagina, revistas. Fúria, um monte. André Rizek. André Rizek. E aí, enquanto eu estava na Sexway, eu tinha muito tempo, né? E o meu irmão, na época, fazia esportes na USP. E eu comecei a frequentar algumas aulas dele. Eu entrava de bobo, deixava legal o assunto, já queria ser jornalista esportivo. E numa delas, ali, o pessoal me conheceu e aí abriu vagas para ser voluntário no Mundial de Clubes em 2000 aqui. Nossa, que legal. Eu entro, né, para ser voluntário. Eu lembro que a gente foi numa sala no Pacaembu, aí levanta a mão quem fala inglês. Vai embora todo mundo aqui que não fala. Levanta a mão quem está na faculdade. Levantou. Quem não levantou, sai. E aí chegou um grupo de, sei lá, 20 pessoas. E aí eles entraram e falaram assim, olha, vocês têm 5 minutos para organizar uma escola de samba. Valendo. Escola de E samba. ninguém se conhecia, gente. Ficou um olhando para a cara do outro. Que nem a nossa plateia aqui, você fala, meu, faz aí agora uma escola de samba, vai. Ficou todo mundo olhando para a cara do outro. E eu, na hora, dei uma criatividade na hora, falei, gente, tem umas cadeiras, aquelas cadeiras de boteco, sabe? Né? De metal, de lata. Falei, e se 4 de vocês pegarem essas latas e essas cadeiras e fazer de bateria? Ah, legal, boa ideia. E 4 caras pegaram cadeira. Aí eu falei, e tem 2 caras que são, né, mais carequinhas, vocês podem ser a velha guarda. E aí as pessoas começavam assim, e eu faço o quê? Eu percebi que as pessoas estavam me procurando para fazer. Aí a gente fez ali a escola de samba, ficou mal e porcamente, mas ficou. Aí a pessoa que estava lá falou, cara, esse cara tem liderança, e me colocou como chefe dos voluntários. E aí depois o Ricardo Setion, que cuidava da comunicação do comitê organizador local, falou, bem, tem gente que fala idiomas aí? Na época eu realmente já falava francês, espanhol, inglês. Tem um garoto aqui que fala, tá bom, então eu vou trazer ele para o comitê organizador local. Ele me conheceu e falou, acho que você dá para o gasto, você vai ser o assessor do Real Madrid. Então eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de fazer 20 anos e recebi essa informação. Eu fui para ser voluntário, para não ganhar nada, e no final ganhei um bom dinheirinho. Obrigado, Ricardo Setion, foi muito importante para mim. E aí, trabalhando com esse trabalho no Real Madrid, foi um trabalho sensacional. Sensacional. Isso que seu apelido era Barça, né? Na época, o Barça ainda estava muito fraco. Ah, entendi. Na época, o Barça era mais o pessoal do futebol mesmo, depois que, pegou que nem fogo, mas no começo ainda não era tão forte assim. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O Real Madrid não estava nem um pouco a fim de jogar aquele Mundial, então, assim, era bem difícil conseguir tudo. Mas, cara, eu tinha que botar até... Se vocês olharem aí as entrevistas antigas, você vai ver todo lado dos jogadores fazendo a tradução das entrevistas, né? Então, cara, foi uma experiência, assim, de 0 a 100, cara. Eu saí de estar numa revista masculina para estar sentado ao lado do Carembê, do lado do Hierro, do Roberto Carlos, do Guti, do Raul. Então, foi, cara, uma experiência muito legal. Você acha que foi seu divisor de águas? De carreira, assim? Cara, possivelmente. Eu sempre falo que o divisor de águas foi ter ido morar na Bélgica. Porque ali, cara, eu saí com uma vantagem muito grande. Eu chegava em qualquer entrevista de trabalho, eu falo 3, 4 idiomas, eu já morei fora. O desafio de ter morado fora, de ter saído cedo, talvez, isso chama atenção na hora de você buscar um emprego, talvez. Hoje, tá mais fácil aqui. Nós temos um pouquinho mais de sim. idade, né? Só um pouquinho. Não era tão simples Não, viajar. não era. Não era tão simples, cara. Não era. Poxa, eu lembro de falar assim, eu fui para a Europa e tal, e assim, na minha família, eu fui o segundo a viajar para o exterior, né? Na minha família inteira, cara. Meu irmão foi o primeiro que ele fez esse mesmo intercâmbio, eu fui o segundo. Então, é uma coisa que assim, já me deu uma vantagem competitiva muito grande, mas realmente esse foi o que mais me abriu portas.
Porque aí eu comecei a receber um monte de sondagem. Ó, e a primeira que foi assim, foi da Rádio Eldorado, do Grupo Estado. E, cara, era um sonho meu trabalhar no Estadão. Então eu falei, pô, aqui vai ser a porta de entrada. Achei. Ah, para fazer o quê? Para ser estagiário do geral. Mas, pô, aí você já começa a sonhar, né? Pô, eu vou começar aqui, fazer um trabalho ali, vou um dia para a redação do Estadão. Não tinha nada a ver, era na Pires da Mota, a redação do Estadão era na Marginal. Era nada a ver um lugar com o outro. Mas, cara, foi um ano muito bacana lá. E aí eu saio de lá porque eu percebi que o meu inglês não estava tão bom. E eu percebi que eu precisava ser mais fera no inglês. Aí eu fui morar em Londres. Aí, assim, aquela coisa de trabalhar, lavando prato mesmo e estudando. Aí consegui tirar o CAE, né, o Cambridge Advanced English, e voltei para o Brasil, e aí eu começo a trabalhar na Rádio Bandeirantes. E aí, na Rádio Bandeirantes, quem me coloca no jornalismo esportivo é a Rádio Bandeirantes. O Real Madrid até abriu porta ali e tal, mas quando eu chego na Rádio Bandeirantes, aí a coisa ficou séria. Aí fiquei por lá. O bom e velho Aí rádio. deu Né? o bom e velho rádio. O bom e velho rádio. Quanta história bacana. Você está chegando agora, grande abraço, já deixa o seu like aí que é muito importante. É o Podjor na sua primeira edição dessa 7ª temporada. Comigo, Rafael Esgrilis, com o nosso grande Jonas aqui, que é do 3º semestre de jornalismo, Jonas Lopes, que está aqui ao nosso lado, entrevistando o Bruno de Almeida. Bruno Barça, Bruno Barcelona, Bruno Barça, o Barça, chefe do Grupo Globo lá na área de esportes, chefe de reportagem com essas histórias muito legais. Barça, você falou de vivência fora, você falou de etapas no Grupo Globo, e a gente tem algumas histórias, alguns VTs importantes, e a gente vai soltar o primeiro VT. Caroline with a little bump of the head to keep it in front. Inside. Now Suarez flicks it back. Neymar squares. And this time it will be Messi to add time. And they add to the lead. And Messi's back on the board. He gets his name on the score sheet alongside his partners, Neymar and Suarez. And that was all about Neymar. Picking the ball up on the left-hand side. So much creativity. And just watch this little shift of balance right here. Wait for it. Off he goes. Turns inside. Lovely 1-2. De produção para seguir os países que eles consideravam favoritos que poderiam chegar ao título. E eu cobri o Uruguai. Eu estava na dentada do Suárez, o dia que eu mais trabalhei na Copa do Mundo. Sensacional aquele dia, cara. Um negócio muito louco, e é julgamento, e você tem volta para São Paulo, eu tinha que cobrir Portugal em Campinas, e aí não cai, você fica aí, porque tem julgamento do Suárez, é um negócio muito louco. Cara, e o Lugano, que é um cara que a gente se dava muito bem com o Lugano, cara. O Lugano pistola, porque a imagem mesmo, que mostra o dentinho do Suárez adentrando assim a nuca do Chiellini, foi do repórter cinematográfico da Globo. Natan, esqueci agora sobre o nome dele. Cara, é essa imagem. Eu estava com o Guilherme Roseguini e o Ulisses Mendes, né, o repórter cinematográfico Ulisses Mendes, e o Natan estava com o André Hernan, e aí cada um ficava de um lado. Né? Eles usavam, a gente obviamente usava as imagens do Sport TV, eles usavam da Globo. E aí, cara, quando tem a imagem, ele fala assim, gente, eu acho que eu tenho uma imagem boa. Ele é todo humildezão, eu acho que tenho uma imagem boa. Acho que era Clipe 41, o André Hernan lembra de falar isso. A gente colocou lá, viu, cara, mas assim dá pra ver o dente do Suárez entrando. Nossa. E aí no dia seguinte, o Lugano mais assim, pistola com a gente, cara. Nossa, imagina. Esse é o jornalismo, cara. Esse é o jornalismo. Bom, eu desfoquei completamente da pergunta, mas vou voltar agora. Desculpa, cara. Não, que essas histórias são maravilhosas. Esse foi o melhor time que você viu jogar? E você, como torcedor do Barcelona, como você falou, como é que foram esses anos para torcedor do Barcelona, você que tem vivência no futebol? Esse aí, do começo ao fim, foi o melhor time que você viu do Barça? Cara, difícil, hein? Tem um Guardiola ali no meio também. Tem, cara. Então, Xavi, Iniesta. Então, cara, o Barcelona... O Vasco de 2020 O também, Barcelona que vence o Manchester United por 3-1, eu acho que talvez tenha sido aqui, com esse ataque é brincadeira. Esse ataque não tem o que falar, cara. Não, acho que... O melhor trio foi, Agora, o maior time que eu vi, aí é difícil. Essa é complicado, porque o primeiro grande esquadrão que eu lembro eu pego a final da democracia corintiana. Uhum. E aí, entre os anos
meio ali São Paulo forte, Flamengo, né, o título de 87, Um Palmeiras forte. né, o Palmeiras um pouquinho depois, né, com o Parmalat, Sim. ali, né, em 93, aí vem o São Paulo do Tele, que aí é uma Exato, hegemonia, não, isso. aquilo é um absurdo, Raí, Palinha e Miller. porra, Meu Deus. aquilo é brincadeira. E aí depois vem o Palmeiras também, que é outro, que é Nossa. Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Evair, Edmundo, Zinho. depois vem Rivaldo ainda, vem Rincon. Rincon. Cara, então assim, depois vem um Corinthians também, que é brincadeira. Uhum. Pô, se a gente parar pra pensar que teve um time, teve Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Luizão. Vampeta, Rincon. Vampeta e Rincon. Dida. Olha isso, cara. Ah, negócio. Então assim, foram Europa muitos era times fortes. aqui. Exatamente. Europa era aqui. E isso é uma coisa que eu falo direto para os meus alunos, gente. Eu sou de um tempo onde a América do Sul tinha mais títulos dos confrontos do que a Europa. Entendeu? Os times mais fortes estão aqui, cara. Os caras morriam de medo de jogar aqui. Pô, o São Paulo nunca perdeu para o Real Madrid. São 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, tem goleada nessa parada. A Portuguesa do Rio de Janeiro já venceu o Real Madrid, inclusive. Então, assim, eu sou de um tempo... Agora, realmente, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Não é impossível. O Flamengo mostrou isso. O Flamengo mostrou. O Flamengo de 19 também é um absurdo. O Vasco de 2000 é um absurdo. O Vasco de 2000, Entendeu? que faz lá com o Real Madrid. Cara, eu tenho muita dificuldade. Assim. Sendo que poderia ser o São Caetano. Também tem Em, essa. 2002, poderia ser o São Caetano. Cara, o São Caetano, até cair a arquibancada, estava dominando o jogo. Exato. Foi pouco tempo, mas estava dominando o jogo. Estava bem melhor do que o Vasco. Eu sou da escola Mauro Betting, de ser mureteiro. Eu tenho muita dificuldade de escolher mas por que não tenho por que escolher um. Mas eu gosto de lista, eu adoro lista, acho lista maravilhoso. Talvez esse time do Barcelona seja, assim, um dos maiores que eu já vi. É que eu sou muito fã de seleção. Então isso Eu que eu ia sou perguntar muito também. fã de seleção. Tem E a uma seleção seleção de ali. 2002 é um negócio que é negócio sacanagem. que me 98 pega. também era legal, 2006 tinha só o elenco também. Ó, 98 era legal, mas quando a gente começa a analisar bem 98, a gente tinha um problema de ter 2 canhotos como meio campo, Leonardo e Rivaldo. Era a Copa do Juninho Paulista. Sim. Era a Copa do Juninho Paulista. Salgado, Michel Salgado, Maledetto meteu o pezão nele, quebrou o tornozelo dele. Aí entra o Giovani, que preferiram trocar pelo Leonardo, que era um baita jogador, mas ficava descompensado. A zaga não era tão confiável. Cara, e aí, no final das contas, assim, eu gosto muito de assistir jogo completo antigo. Adoro, Eu também adoro. gosto. Não, Ainda mais de Copa do Mundo. nossa senhora, cara. Quem assiste o jogo Brasil e França e Brasil na final de 98, dá graças a Deus que foi só 3. Sim. Foi um totó no primeiro tempo. No segundo tempo a gente até... Mas aí os caras já estavam ganhando de 2-0. Né? É normal que outro time venha desesperado. À frente tem uma bola na trave do Denilson, tem ali uma outra coisinha. Mas, cara, é um totó da França, cara. Você acha que foi campeão do mundo na semifinal? Acha que ganha a Copa do Mundo? Porque foi um jogaço Brasil e Holanda. Jogaço. Foi. Depois você Jogaço. jogar a final. Meu Não, Deus eu ia do perguntar, céu. você acha que se o Ronaldo tivesse bem, seria diferente ou não mudaria nada? Eu assim? honestamente, é muito difícil responder isso. Assim, não seria o jogo que foi. Não seria o jogo que foi. Agora, vamos lá. Fabian Barthez no gol, baita goleiro. Lilian Thuram, talvez o maior lateral direito em Copa do Mundo. Cafu, não me mate. Você é o maior lateral em jogos, tal, mas o Lilian Thuram foi muito decisivo. Ele faz 2 gols num jogo de semifinal contra a Croácia com um jogador a menos, cara. Sim. Entendeu? Então, claro, a seleção de todas as Copas, o Cafu. Agora, qual foi o lateral direito que foi mais decisivo para a seleção dele? Foi o Thuram, cara. Então, O Blanc não joga e joga o Leboeuf, faz que uma joga pra bela caramba. partida. Pra Faz caramba. Uma bela partida. Pô, Marcel Desailly de zagueiro. Nossa Senhora. Lizarrazu na esquerda, Vicente Lizarrazu, Vasco. Aí você tem o meio campo. O único jogador ali que eu, talvez, não sei se era o melhor, era o Carembê, que era mais ou Sim. menos. Deschamps e Petit, 2 monstros. E aí, Zidane, Djorkaeff e o Henry entra depois, no segundo tempo. É o... Reserva. Não, é Guy Varch. Guy Varch, que perde gol a Dedéu. Nossa, e era o mais grossão. Era ali o mais do ataque, grossão. Era o mais grossão. Era o do mais ataque. grossão. Mas se Nossa, você olha essa Guivarch. linha defensiva dos caras, é brincadeira, cara. É brincadeira. Então, assim, se você olhar nome por nome, o Brasil era maior. Mas, cara, o time dos caras deu liga, velho. Os caras não perderam quase nenhum... Não perdeu nenhum jogo. Empatou um jogo. Eu acho que até hoje, na história das Copas, é o jogo com... É a seleção campeã com o maior número de gols de diferentes atletas do elenco. Sim. Todo mundo fez gol lá.
Djorkaeff fez gol, o Lizarazu fez gol, o Blanc fez gol, todo mundo fez E gol. fora que tem a sorte de campeão também, que nas oitavas de final pega um Paraguai azeitado de Arce, Gamarra, Rivarola, Acunha, de um Chilaver. Que ganha no gol de ouro, no finalzinho. Gol de ouro. Gol do Blanc, no finalzinho do jogo. Ou seja, cara, assim, Copa do Mundo é maravilhoso. Eu sou apaixonado. Eu passo aqui 5 horas falando de Copa do Mundo com vocês. Eu amo Copa. Já falar de Copa do Mundo. Mas antes, o que você acha de brasileiro que torce para time europeu? Porque você falou muito bem agora de qual é o maior time de todos os tempos. E aí vem essa nova geração que o Pietro, o Enzo prefere torcer ali pro Manchester City do que pro Corinthians, Palmeiras. Como é que funciona isso para você? Ah, cara, eu acho que... Não sou, quem sou eu para ficar dando ordem se o cara tem que torcer pro outro, não. Mas eu acho triste pro cara não ter essa sensação de ir num estádio... Ah, eu fui uma vez. Pô, foi uma vez, cara. Eu fui um cara que cresci dentro de estádio, vários estádios. Eu cansei de assistir jogo que não era do meu time. Cansei. Cara, eu fui no estádio para ver Evair e Edmundo. Eu fui no estádio para ver Raí, Palinha, Miller. Eu fui no estádio para ver Edilson, Marcelinho e tudo mais. Eu fui ver Neymar pelo Santos. Cara, eu fui ver o Sócrates pelo Santos. Eu fui ver o Sócrates pelo Santos, lá atrás. Eu gosto de futebol. Então, eu acho que esse Pietro Enzo que você citou, ele tem todo direito, ele torce para quem ele quiser. Cara, eu só acho triste ele perder isso, de não ter essa coisa de ir para o estádio, de torcer, de sofrer. E é bacana, isso é bacana. Eu sou muito amigo do André Pécora, que é o nosso chefe de edição da Globo, de esportes, e ele torce para Ponte Preta. E aí ele brinca, ele sacaneia todo mundo lá e fala assim, gente, vocês não sabem o que é torcer. Isso é verdade. Eu torço para um time, cara, que eu não vou com a certeza que ele vai ganhar, mas eu vou com a certeza que eu vou dar o máximo ali na arquibancada para empurrar o time. Cara, isso é torcer. Então, eu torço para o Real Madrid, pô, legal, bacana, mas qual que é a representatividade do Real Madrid na sua vida? Isso eu acho um pouco mais complexo, mas torce para quem quiser, cara. Quem sou eu para ficar dando... E vá em estádios raiz e arenas. Maravilhoso. Vá na Juventus, vai na Rua Javari, come um canole, vai no Nicolau Alayon, que é maravilhoso, Campo do Nacional, vai no meu Anacleto Campanella, Primeiro que eu sou de de maio. São Caetano. Você é de São Caetano? Sou de São Ah, Caetano. legal, cara. O meu primeiro jogo profissional de imprensa foi São Caetano e Olímpia do Paraguai. Que maneiro, Pelo futebol cara. interior, eu tremia. Era um jogo que tinha 40 mil pessoas torcendo pelo São Caetano, com o Silvio Luiz, com o Russo, com o Serginho, Dininho e Rubens Cardoso. Vamos lá, se não falhar minha memória agora. Adãozinho, Marco Senna, Ailton Cavaleiro Negro e Robert. Na frente, Anailson e Somália, Anailson e o Somália, técnico cara. Jair Pisserni, cara. E é uma das maiores frustrações, porque São Caetano poderia chegar no time do Real Madrid do Ronaldo. Podia mesmo, Podia ter cara. jogado. E tinha até eu lembro que o Primo Ribeiro fala essa história, né, que era o assessor de imprensa, que a Globo tinha um projeto na época para acompanhar o São Caetano daqui indo para o Japão. E ele contava essas histórias assim maravilhosas. O Primo Ribeiro, grande abraço para ele. Grande abraço, Mas grande profissional. A gente vai lembrando e vai traçando coisas diferentes do roteiro. Mas eu vou voltar. Vamos lá. A última Champions com o Barcelona, vencido 2015. 2014, 2015, a Globo transmitia. Sim. E queria que você falasse pra gente como é que foi ser torcedor, jornalista profissional, melhor momento da história do Barça, tudo junto e você envolvido nisso. Então, nessa vai ser o seguinte, eu tenho uma pausa na Globo. Eu vou trabalhar na Adidas. E foi exatamente nesse ano. E eu vou para Berlim, vou para esta final pela Adidas. Ah, você vai pela Adidas? Eu vou pela Adidas. Mas é no meio do campeonato? É porque eu saio da Globo em fevereiro, março de 2015. E aí eu chego na Adidas para cuidar da área de relações públicas e influenciadores. E aí, na época, logo eu chego, dá 20 dias que eu estou na Adidas, eu vou para o Global Brand Conference na Alemanha, onde vem Adidas do mundo inteiro para falar, galera, esse ano a Adidas vai ser assim, né? Um banho de Adidas. E aí, chegando lá, eles disseram assim, a gente tem um projeto que a partir de agora a gente vai ser 100% digital. A gente só vai investir em digital. E aí, na época, a gente falou, gente, essa é a estratégia para o Brasil, porque o Brasil ainda é muito TV, o Brasil ainda é muito outdoor, o Brasil ainda tem muito disso. Eu falei, não, a gente ainda vai fazer outras coisas, mas, cara, foca você no digital. Então, e para mim foi até uma frustração, pô, eu vim de TV, eu queria, né, oferecer coisas para a TV. Mas aí eu consegui
estudei muito, e isso foi a parte legal de mudar, é você estudar. E eu vi um canal ali que eu percebia que tinha um conteúdo bom. Era um tal de Desimpedidos. Famosinho. Que não tinha o Fred ainda, tá? Era com o Andreoli, então? Era quando eu chego, tá o Andreoli já anunciando que ia sair. Entendi. Era Mil Grau e Bolívia. Sim. Só que o que me interessou ali? Cara, eles tinham uma estrutura boa. A NWB tinha uma estrutura muito legal. Eles tinham bons editores de imagem, gente que sabia mexer com roteiro, gente que tinha uma área comercial bacana. Quando eu vi essa estrutura, eu falei, cara, esse canal vai dar certo de uma maneira ou de outra. Só precisa de alguém que aposte. E eu fui um dos primeiros que apostei, se não o primeiro. Aí eu deixo vocês chamarem o André Barros aqui para falar, mas eu apostei pesado neles. E eu levo eles para essa final do Mundial, para o final da Champions. Não tinha ingresso, tá? A Adidas ia fazer um grande evento numa casa Adidas e tal, mas não tinha ingresso para todos os influenciadores que ela convidou. Então aí eles no final até conseguiram o ingresso lá, deram lá o jeito deles, mas a gente levou na época o Kibi Louco, que era do Desimpedidos, o Bolívia e a Jojoca, que era a produtora. Cara, e foi uma experiência muito bacana. Foi muito bacana. E, assim, com esse tempo que eu estou no jornalismo, eu vi várias vezes o meu time de coração chegar em final. O próprio Barcelona, que é um time que eu tenho todo um relacionamento, uma relação fera, em final. Você torce um pouco, mas dentro cara, eu quero fazer um bom trabalho. Eu preciso fazer um bom trabalho. E se ganhar outro time, eu preciso fazer um bom trabalho também. Então, eu estava preparado para fazer algo legal com a Juventus também. Né? Inclusive, às vezes, se não me engano, aquele ano, o Messi, obviamente, era o grande craque, né, do Barcelona, mas tinha também um outro jogador que era Adidas do Juventus, que a gente, se fosse campeão, a gente ia fazer um conteúdo Dybala, bacana. Talvez? Eu não vou lembrar agora quem que era, para ser bem honesto, não vou lembrar. Sim. Como ganhou o Messi, só começa da minha cabeça, né? E é isso, a marca tem muito isso, de promover o atleta que é vinculado à marca. E foi uma experiência sensacional, cara. Isso eu posso falar. Óbvio, o coração sempre vai estar lá. O coração sempre vai estar lá. Agora, o importante é você saber que você vai fazer o melhor trabalho, independente se você está triste ou feliz. Tem que fazer um bom trabalho, cara. Eu já vi meu time perder, já vi meu time ganhar, e é a realidade de todo mundo que trabalha na área. E aproveitando que você falou da Adidas agora, como é que foi essa passagem, essa época, assim, no geral, que você pode destacar pra gente? Alguma curiosidade? Cara, foi fantástico, cara. Foi fantástico. Puta, adoro o pessoal da Adidas. Até hoje eu falo com eles. É uma empresa muito fera. Basicamente, eu estava na Globo já há 10 anos. Eu percebia que não estava rolando de subir. E Qual que era o seu... eu era editor sênior, né? Que esses nomes mudaram muito na Globo, tá? Hoje tem nomes completamente diferentes. Mas eu era um editor maior, né? Sendo que na Globo, né, na época, na área de transmissão, você tinha um supervisor, tinha um gerente em cima, um supervisor, eu e a equipe, né, que basicamente tinham o mesmo cargo. Por eu estar mais tempo, eu era sênior, mas as outras pessoas da equipe, a gente fazia a mesma coisa, amigo. Nunca dei ordem para ninguém lá, apesar do nome sênior. A mesma coisa. E o nosso editor executivo passou para gerente e trouxeram uma outra pessoa para ser editor executivo, que eu entendi o motivo de colocar lá. Ele estava numa outra área, não estava mais dando certo, botaram nessa hora aqui. Ótimo profissional, bom pra caramba, só que eu achava que a vaga era minha. Eu achava que, poxa, eu merecia aquela vaga. E eu aprendi uma coisa que é o seguinte, cara, se você não está feliz no lugar, não adianta você ficar berrando, falando mal, sabe? Vai para outro, cara. Vai para outro. Deu super certo, né? Deu muito certo. E assim, eu nunca falei mal da Globo. Cara, a Globo, eu construí minha casa por causa da Globo. Eu conheci minha esposa por causa da Globo. A minha filha nasceu e hoje o plano de saúde cobre a vida dela é a Globo. Cara, eu só tenho coisa boa para falar. A maioria dos meus amigos está lá. E pode ser que um dia acabe. E está tudo bem. A gente tem que parar com essa coisa também de, só existe uma empresa. Se eu sair da Globo amanhã e vou para outro lugar, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Eu não tenho motivo para falar mal. Tudo é perfeito. Lá não tem lugar perfeito, filho. Não existe lugar, sabe? Não tem. Mas, assim, poxa, eu estava lá, eu estava suando, eu achava que... Eu já fazia muito das atribuições, né, do cargo. Falei, cara, se eles acham que eu não sou a pessoa para isso, deixa eu achar alguém que acha. E, conversando com um cara aqui, outro ali, e eu lembro que eu falava, né, olha, se tiver uma vaga aberta aí na Adidas, tal, você quer sair da Globo? E o Moe Chandon no Bebedouro, que as pessoas acham que é isso. Né? Eu falei, não, cara, eu quero mudar. Eu já tinha feito uma pós-graduação em Relações Públicas na USP, e eu falei, cara, talvez seja a hora de sair do jornalismo esportivo e vamos para uma outra área.
e as relações públicas, dentro da maioria das empresas, é dentro da área de marketing. E aí eu comecei nessa área e fui muito feliz por 4 anos aqui no Brasil. A gente fez um plano de Olimpíadas que foi, assim, inacreditável de bom. Funcionou muito, muito, muito bem. E aí isso chamou a atenção, né, de fora, e aí eu fui convidado para assumir um cargo para trabalhar só com influenciadores digitais na América Latina. E fui morar no Panamá. E aí no Panamá, foram 2 anos no Panamá, o primeiro ano muito legal, o segundo ano com pandemia, com mudanças dentro da Adidas, aí eu já não me vi mais tanto lá. E aí eu falei, cara, mesma coisa, não adianta brigar aqui, vamos sair. E aí, naquela época, talvez muito influenciado por abra sua empresa, faça o seu próprio negócio, eu montei, junto com outros sócios, uma agência de marketing esportivo chamada Turtle. E aí saio da Adidas e fizeram assim, um acordo de saída muito legal, que me garantiu uma tranquilidade, porque eu saí, já era... É que a pandemia, a gente esquece que foram 2 ondas, né? Teve a primeira onda, depois melhora a coisa, e depois vem a segunda, cepa de Manaus, Brasil epicentro. Quando eu saí no primeiro voo humanitário de empresas Brasil-Panamá, estava fechado. Não teve nenhum voo em 6 meses. Onda. Só tinha o voo avião da FAB, só podia levar 20 quilos, eu estava com mudança, eu estava com filha lá, imagina, só podia levar uma mala de 20 quilos, não tinha condição. Nossa. Então eu tive que esperar até o momento que abriram os voos, só que eram voos humanitários, ou seja, era voo que só podia cobrar a tabela mínima. Isso foi bom para mim, paguei mais barato. Mas aí eu podia voltar com as malas, né, e voltei com a mudança inteira e tal. E aí comecei na Turtle, a Turtle começou muito bem, só que aí veio a segunda onda da pandemia. Aí eu falei, bem, preciso voltar para o mercado. Trabalhei na Press FC durante 2, 3 meses com o Fernando Melo, um grande abraço ao Fernando Melo. E eu lembro quando eu comecei com o Fernando, eu fui um dos diretores da Press FC, né? Ele cuidava da empresa e tal, e eu que tomava conta ali do resto da equipe. E ele já tinha uma equipe incrível, cara. Quem conhece o Fábio Finelli, poxa, a Dani que saiu. Eu estava no ano que a Dani saiu, foi nossa, terrível, porque ela é muito boa. Eu lembro que quando ele falou, pô, mas se eu te trouxer, quem não me disse que você vai sair daqui a pouco? Eu falei, então eu vou combinar com você, porque eu sou um cara de palavra. Eu só saio por 3 coisas. Trabalhar na CBF, trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro ou trabalhar na Globo. Fechou? Fechou. E aí, 100 dias depois, me faziam oferta da Globo, aí eu falei, Fê, lembra que falaram isso? Ele, não, beleza, você... E eu tenho uma relação ótima com ele até hoje. É difícil também, não me dou mal com muita gente, não, mas... Mas como funciona esse convite da Globo? Porque você está na Press, que é uma das grandes assessorias de imprensa, assim, com grandes clubes, grandes jogadores, e é claro que aí balança também o seu coração. Como é que funciona esse convite e como é que faz o regresso para uma grande casa com o Grupo Globo? Olha, foi uma escolha de coração, porque financeiramente a Press era melhor, né? A Press é uma baita empresa, talvez a maior assessoria institucional de futebol que existe no Brasil, quiçá na América Latina. É muito forte. Só que eu sou muito feliz na Globo. Eu sou feliz em trabalhar com conteúdo. E lá na Press até tem uma área de conteúdo, mas é muito pequena perto do que é uma TV Globo. Claro. Então foi uma escolha de coração. Foi uma escolha, cara, aqui eu sou mais feliz. Não que eu era infeliz lá, mas eu sou mais aqui. E você já conhece tudo, né? Conheço todo mundo. Poxa, eu trabalho com pessoas assim, incríveis, incríveis. E a chance de... Eu sou meio doente da cabeça de ficar assistindo Globo Esporte Roraima, assisto outros canais de Maringá, do interior da Paraíba, para achar pessoas, para ver o que tem de diferente. E, cara, tem muita gente boa em todo lugar, cara. Pô, na minha equipe eu trouxe gente já do interior do Rio Grande do Sul... já trouxe gente que fez parte, não ficou, mas de Campina Grande. Cara, tem muito talento em tudo quanto é lado. Sabe um programa que vocês têm, tipo, que aparece depois do Seleção? São as praças juntas do Globo Esporte. Maravilhoso, Globo Esporte Brasil. É maravilha. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro aquilo. Porque ali você tem sotaques diferentes, linguagens diferentes e a abordagem é igual, mas só que cada peculiaridade, cara, é sensacional. Cara, é muito legal. É muito bom. É muito legal. Eu vejo muito talento ali. Teve, não foi exatamente ali, mas a Duda Dal Ponte. Duda Dal Ponte, que é uma máquina, a Duda Dal Ponte foi em algo parecido com isso. Eu vi fazendo um boletim, falando um texto difícil pra caramba. Eu falei, RTP, certeza. Mano,
Na raça não dá. Agora eu não vou lembrar a repórter do Sul, mas tem uma repórter que cobre o Grêmio. Ela é Mas muito tá lá boa, agora? tá lá agora. Ela é fantástica. Milena Costa, talvez? Eu não sei. Mas, cara, ela parece. Ela até lembra muito minha filha mais velha. Mas, assim, é uma dicção muito boa, que eu, do rádio eu acabo pegando algumas coisas. Sim. Dicção muito boa, informação curta, precisa, rápida. Cara, eu fico assistindo ela e falo assim: meu, essa menina é jovem e tá pronta. Pô, a quantidade de gente na TV que veio do rádio. O Caio Ribeiro começou na Rádio Globo. Sim. O Vini Bueno veio Vini do Grupo Bueno da Bandeirantes. minha Luiz época. Teixeira veio do Grupo Bandeirantes. Sim. Ana Thaís Matos. Ana Thaís Matos. Cara, rádio é incrível, cara. Rádio é incrível. Poxa, quando eu saí da Rádio Bandeirantes, eu saí só por uma questão financeira mesmo, porque eu amava aquilo. Do lado da minha casa. Putz, eu amava a Rádio Bandeirantes. E a dinâmica do rádio, ela é incrível, cara. Ela é incrível. Porque ela te dá o timing do improviso, do embaraço. Muito legal. Opa, tropecei aqui, ninguém me viu, mas eu continuei com a informação. Eu tô indo. Então, o desembaraço, assim, do rádio, ele é muito Velho. improviso. Olha a equipe que era a Rádio Bandeirantes. Era José Silvério, Mauro Betti, aí os repórteres Leandro Quesada, Eduardo Afonso, Alex Miller, Estevam Ticone, Sérgio Patrick. Icones, meu Deus! Sérgio Patrick ancorando. Cara, era um time muito bom. Eu olhava ali e falei, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo? Sensacional. Cara, eu trabalhei com a Valone também, era Avalone. outro monstro. Não, Avalone, Cajuru, toda essa galera ali. Nossa, Porra, e depois o Milton. E o Milton Sim, é o um cara muito importante na minha carreira. O Milton, primeiro que ele me fez conhecer o Vagnão da CESP. O Milton é o primeiro cara que me dá uma moral assim um pouco maior do que as outras pessoas me ajudaram. Eu fui, como eu falei, eu sempre sentei no ombro de gigantes. O Milton, como personalidade, foi o cara que chegou e me levou, ó, você tem chance de fazer vídeo, vamos fazer como comentarista na Rádio Mulher, na TV Mulher. Aí eu participava do programa dele lá, que se não me engano chamava Gol. Né? Não? Golaço. Golaço. Golaço da Rede Mulher. Tinha uma produtora chamada Cláudia Oliveira. Essa pessoa, cara, muito especial na minha vida. Muito especial, me ensinou muita coisa. Cláudia Oliveira, um grande beijo para você. E ela realmente, me talhou como um jornalista esportivo. Então, foi minha grande professora na vida. Que legal. Vamos pro nosso segundo VT? Bora! Uma reportagem muito especial aí que você fez. Tô com medo. Pô, pai, a gente te ama, mas a gente não pode fazer nada. É uma coisa assim que muito estranha, assim. Foi o pior momento. Foi o pior momento da minha carreira até agora, assim. Da minha vida e da minha carreira, assim. Mas agora, tudo que o Anderson quer é olhar pra frente. O que eu tenho para dizer para vocês é que eu vou voltar, tô me fortalecendo a cada dia. Obrigado pela força de vocês, obrigado pela energia positiva. Em breve eu tô de volta e espero poder ainda dar muitas alegrias para vocês lutando. Cara, tá aí uma coisa que a Globo faz como poucas. Trazer o ídolo, o herói nacional, fragilizado e fala assim, ó, eu vou dar a volta por cima. Isso é legal. E quando vocês abrem esse espaço, aí o brasileiro se identifica, né? Velho, mas olha, eu vou te falar que essa cobertura não foi fácil não, cara. Não era nem para eu estar lá nessa cobertura. Né? Era para ser a Mônica Ramos, que é quem cobria o UFC. Grande Moniquita Ramos, minha irmãzinha. Aí a Mônica Ramos, ela por algum motivo não podia, não sei se era licença maternidade, eu não lembro. E aí ela falou, pô, Barça, você pode ir, é final de ano, eu sei que é difícil, né? Vai passar Natal e Ano Novo longe da família. Eu falei, cara, sem problema, imagina, pô, você é um parceiro. Aí eu fui para Las Vegas fazer essa cobertura. E aí, cara, era um clima muito de que ele ia vencer. Era a segunda luta dele com o Chris Weidman, era uma luta assim, cara, que tava... Ninguém acreditava que o Weidman ia poder vencer a revanche. E aí acontece aquilo que aconteceu. Estava do lado ali, quando quebra a perna. E aí, essa é a maior cobertura, assim, profissional da minha vida. A gente, durante 3 dias, se a gente dormiu, eu, o César Augusto e o nosso editor, o Cláudio Rezende, a gente deve ter dormido 2 ou 3 horas. Não, foi muito complicado. A gente não podia ficar na rua do hospital. Aqui no Brasil, você é permitido ficar na calçada. A calçada não é considerada propriedade do estabelecimento. Lá, não. Então, a gente não tinha carro. A gente teve que pegar um carro alugado, ficava lá, estava frio. E foi uma cobertura muito difícil. E essa produção foi em Los Angeles,
era a estreia da Renata Ceribelli nos Estados Unidos, e aí eu estava marcado para isso, só que eu também tinha uma outra gravação aqui no Brasil. E aí ficou aquela dúvida, manda. E aí a única coisa que eu falava assim para a assessoria do Anderson, na verdade para o empresário do Anderson, eu falei, cara, ninguém pode falar antes da gente. A gente está aqui, nós somos a única empresa que está aqui. Cara, a exclusiva, a primeira, tem que ser nossa. Eu vou, porque ele queria que a gente não ficasse nem em volta, eu entendo. Mas, cara, grava num celular, grava alguma coisa só para o público ver que você está bem, cara. Tem um monte de fã lá, precisa saber como é que você está. E aí, falou, não, na casa dele, beleza. Na casa dele, vai estar tranquilo daqui a 2 semanas. Só que eu fiquei com o coração na mão, né, cara? A qualquer momento ele podia simplesmente dar uma entrevista para outra pessoa, mas no final deu tudo certo. Aí vale a pena também, eu sempre tive uma postura muito boa com ele. E aí eles também tiveram uma postura muito boa comigo, por isso eu tenho um carinho todo especial pelo Anderson. Pô, que legal. Cara muito fera. Bora, vamos nessa. Vamos lá. 2014, você recebeu o Prêmio Globo de Jornalismo pela sua cobertura na questão da seleção uruguaia. Fazer esse contexto, que eu falo que é o maior desafio fazer uma Copa do Mundo. Copa do Mundo, Olimpíada e o restante. Em casa, ganhando um prêmio Globo de Jornalismo. Cara, o que significou 2014 para você? Cara, foi minha grande realização. Foi a primeira Copa que eu cobri em loco, porque tem muita gente que fala assim, o meu sonho é cobrir uma Copa, mas você pode cobrir uma Copa do Brasil. Sim. O controle, no final, o sinal morre no Brasil. Quem toma as decisões é no Brasil. Exato. Produções acontecem no Brasil. Então, cobrir Copa não necessariamente tem que estar em loco. Aquela foi a minha primeira cobertura de Copa em loco. Né? Depois teve a Rússia e tal, mas... E assim, cara, poxa, o menino de Cotia, que sempre sonhou em trabalhar com isso. de Cotia, torcida brasileira. Exatamente, cara, foi uma realização muito grande. E eu estava trabalhando com pessoas que eu sou muito próximas. Que até hoje o Guilherme Roseguini, que faz parte da minha equipe, né, que é um cara que dispensa comentários, vocês têm que estudar o Guilherme Roseguini, tem que estudar, é um absurdo que esse cara, tá? O Roseguini é um cara que eu nunca esqueço, eu fiz Copa das Confederações com ele em 2013 e depois a Copa, né? E Confederações a gente caiu com o Japão, né? Então aí, falei, pô, futebol é minha área, né? O Roseguini é mais olímpico e tal. Pô, vou chegar com várias pautas incríveis. Eu lembro com um papelzinho ali, com 10 pautas. Falei, arrasei, arrebentei. Ele chegou com 15. Todas eram melhores que a minha. Todas. O cara é brincadeira. O cara é um absurdo, sabe? E a gente se dá muito bem. E estava com o Ulisses Mendes, que é um repórter cinematográfico, talvez o mais experiente lá da Globo, junto com o Luiz Fernando Sonsini, o Sinclair Júnior, mas o Ulisses é um cara que eu sempre saí, eu sempre fui para a rua com ele. Então, a gente se dava muito, muito bem junto. E aí veio um editor do Rio, que era o Castanhola, que era muito engraçado. E aí, cara, assim, você se diverte trabalhando. Então, esse Mundial teve a mordida do Soares. Aliás, antes de tudo, a gente passou 10 dias em Montevidéu. A gente acompanhou tudo. Quando a gente pisa em Montevidéu, não, agora foi 10 ou 15 dias, não vou lembrar. O Soares opera o joelho, cara. Então, a nossa cobertura foi o joelho do Soares. Durante 10, 15 dias, foi só falar do joelho do Soares. Aí a gente chega, vai para Sete Lagoas, que é onde eles ficavam. Porra, a gente via na Alemanha os caras lá naquela praia maravilhosa, dançando com índio, dançando samba, brincando com criança. O pessoal da Holanda, no Rio de Janeiro, jogando futebol na praia. Os uruguaios, dentro do hotel, mate, truco, churrasco. Nada mais. A gente falava, dá um escândalozinho pra gente, faz alguma coisa. E nada. Então, foi uma cobertura muito difícil. E ter um cara craque como esse do lado, foi muito bom. Aí poxa... Tem a mordida, aí tem a eliminação no jogo que o Rames Rodrigues faz aquele gol incrível. Verdade. Aí a gente sai desse jogo e vai para o jogo, a gente sai do Uruguai, né, eliminado, e começa a seguir a Bélgica. A Argentina e Bélgica perde. A minha Bélgica, eu morei lá, todo... Aí pegamos a Holanda, aí depois eu fui fazendo o caminho da Argentina. Aí na final eu não fui, na final eu fiquei de casa assistindo. E bom, falando de Copa do Mundo, nada mais justo que perguntar sobre essa Copa. 2026 está chegando aí a Copa do Mundo. E uma palhinha do que a Globo vem preparando pra gente, será que rola? Rola, claro que rola. Cara, a gente vai cobrir tudo da seleção brasileira, em todos os nossos jornais. A gente fizemos reuniões já com todos os Hora 1, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil. Cara, a gente vai estar muito dentro dessa Copa. É a primeira Copa em que a Globo não tem todos os jogos, mas nós temos todos da seleção brasileira, nós temos todos os jogos importantes para a seleção brasileira. E, assim, a gente vai
trazer o que é uma Copa do Mundo, trazer a emoção de uma Copa do Mundo, temos o Ronaldinho Gaúcho como embaixador, não vejo um nome melhor do que ele no Brasil, então vai ser incrível, e estão levando uma equipe muito boa, de narradores, comentaristas, repórteres, vai ser uma coisa muito legal, e quem ficou aqui também vai fazer um grande trabalho. Então, Copa do Mundo, cara, é algo especial. Não à toa que é de 4 em 4 anos, é pra gente esperar mesmo, porque se fosse todo ano, a gente ia morrer do coração, cara. É um negócio muito legal. Sensacional. Ia perder magia também, né? Se fosse todo ano. Cara, essa é uma grande discussão. Você é contra? Você Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada, mas assim, a gente não pode saber se vai perder emoção se nunca foi feito. Tá, A gente não tem como saber. Pô, assim, sabe... Porque a Champions, por exemplo, é todo ano e tem emoção sempre, né? Tem isso. Tá aí. Agora, será que seria a mesma coisa? Assim, eu não sei te responder. Eu acho ok do jeito que está e sou um dos poucos que gosta do formato de 48 times. Sei que muita gente não gosta, mas eu acho legal. Eu acho que tem que ser uma festa maior, sabe? Poxa, a ONU tem 197 países, acho que a FIFA nesse momento está com 208 países, tá? Pô, você pegar só 32 de 208, é uma festa muito pequena. Vamos ampliar essa festa. Então, isso eu acho legal. Vai ter jogo ruim? Toda a Copa tem jogo ruim. 0 a 0. Jogo ruim em Copa é jogo bom. Não existe jogo ruim em Copa. Todo jogo é legal. E assim, eu sou realmente um doente por Copa do Mundo. Se você me perguntar os jogos que eu já assisti, cara, Coreia do Sul, Espanha na Copa de 94, assim, eu consigo levar uns jogos muito, muito absurdos, porque, cara, eu amo Copa do Mundo. Copa do Mundo é maravilhoso, maravilhoso. Hexa, Brasil, tem muita curiosidade, muita coisa que com 2002, Estados Unidos, 94, 24 anos, esperançoso pelo Hexa? Eu não estou tão desanimado quanto a maioria, Eu também mas não tô. eu gosto da gente estar saindo como azarão. Eu gosto. Sempre dá certo. 94 a gente quase nem foi, né? É. E a gente ganhou. 2002 também. 2002 foi, assim, 94 foi mais um susto do que qualquer outra coisa, porque a gente nunca tinha perdido numa eliminatórias. A gente perde 2-0 contra a Bolívia. El Diablo. É. E aí, cara, o Brasil, ele entra na última rodada precisando só ganhar, podia até empatar. Então, assim, a gente nunca passou aquilo. Mas, no final das contas, a gente estava na liderança. A gente não estava tão ferrado assim. Em 2002, a gente... Cara, a gente suou, velho. A gente realmente suou. 2002, eu acho que eu fiquei mais assustado do que para a Copa de Não é 94. parecido agora, porque em 2002 a gente não tinha o principal jogador. Talvez não tenha um principal jogador agora. Troca de treinadores. Vai classificar, não vai? Agora a gente classificou porque tinha muitas seleções. Eu vejo alguns contextos parecidos com 2002 antes, né? Eu tenho uma teoria que eu sou muito sacaneado na redação, que chama a Teoria de Barça sobre Copas do Mundo. Desde 78, nenhuma seleção venceu uma Copa do Mundo tendo mais do que 3 jogadores ofensivos, predominantemente ofensivos. A última foi a Argentina, que tinha Bertoni, Luque, Kempes e Dias. 4 jogadores extremamente ofensivos. No 78. De lá para cá, 82, você vai pegar o time da Itália, era Rossi, Graziani e o Bruno Conte. 3. Aí você vai pegar o time da Argentina, era Maradona, Valdano e Burruchaga. Você vai pegar 90, era Littbarski, Klinsmann e Voller. O Matheus era lá atrás. Era quase era um líbero. Quase um líbero. Era um lá atrás, volante. era Thomas Hassler, o Lothar Matheus e o Littbarski, sim, fazendo a conexão. Em 94, o Raí sai ainda. É só Bebeto e Romário. Sim. Porque o Zinho, o pessoal fala, o Zinho era meia. O Zinho era meia no time dele. Na seleção brasileira era praticamente um volante. E o Raí só joga no primeiro jogo contra a Rússia, faz o gol de pênalti e depois entra o Mazinho. Na verdade, acho que ele ainda joga os outros jogos. Ele Ele sai, joga- acho que contra os Calma, Estados Unidos. Contra os Estados Unidos. Acho que contra os Estados Unidos. Mas ele sai. aí entra o Mazinho. Entra o Mazinho, porque era um volante. Que vamos botar um volante. Então, basicamente, eram 2 atacantes. Sim. Tá? Aí, na Copa de 98, Zidane, Yorkaev e o Guivarch. E o Henry, quando entrava no Isso. segundo tempo. Na Copa de 2002, 2002, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo. Exato. Tinha o Juninho Paulista, tira o Juninho e coloca o Kleberson, que é um jogador mais de armação, não é um cara de característica ofensiva. E ele acha um Gilberto Silva e um Kleberson momentos antes, porque o Kleberson vai bem no Atlético Paranaense e o Gilberto Silva joga bem com a camisa do Atlético. Mas são só 3. Aí, 2006,
2006 é a Itália, A Itália. que é só 2. Sim. É Totti e Luca Toni. E Luca Toni. Super retranqueiro também. É, Itália, se né? você Sim. para pensar, era Gattuso, Pirlo, Cannavaro. Camoranesi e Pessotto. Então, são 4 volantes, que, aliás, é um estilo que não me desagrada em Copa do Mundo. Copa do Mundo você não pode tomar gol, cara. São 7, 8 jogos, não pode tomar O gol. melhor do Mundial é um zagueiro que é o Cannavaro. É isso. É verdade, bola Era de ouro. Totti e Luca Toni. E a Itália jogou super bem esse Mundial. 2010, campeão é a Espanha. Você tem Pedro, o Villa e o Iniesta aberto na ponta. Isso. O Iniesta jogou de ponta. O gol na final dele é E pela o Xavi ponta. bem recuado. O Xavi, Bem centrocampista. Que, aliás, é a Copa com menos gols de um campeão. Todos os jogos da Espanha lá, 1-0, 1-0, 1-0. Sabe? Muito tempo de posse de bola, mas pouco gol. 2014, a Alemanha é Ozil, Thomas Müller e Miroslav Klose. 2018, Griezmann, Mbappé e Giroud. Giroud que não faz gol, né? E o Giroud que Mas marcava gol. importantíssimo. É o cara tem que isso. abria espaço. Importantíssimo, é isso. Era o cara que abria segurava espaço. zagueiro, que Ninguém agredia falava a linha, ninguém isso. fala isso. E deixava o Mbappé correr, o Griezmann armar o jogo. Cara, e 3 volantes, Pogba, Matuidi e Kanté. Kanté. E você pega 22, são 3 caras também. Di Maria, Messi e o Álvares, né? o Álvares. Álvares. Então, assim, não tem, desde 78, uma seleção que ganha com 4 jogadores predominantemente ofensivos. Nos amistosos, nas eliminatórias, o Brasil está jogando um 4-2-4. Isso. Eu não sei se o Ancelotti vai manter isso. Se ele mantiver isso, acho muito difícil o Brasil ganhar. Acho muito difícil. A não ser que os nossos pontas, cara, consigam recuar e dobrar com os laterais, e aí a gente forma uma linha bonitona ali para segurar. Mas fora isso, cara, não... o Brasil, assim, eu tenho 4 favoritos. Para mim, estão numa elite ali, Espanha, Portugal, Argentina e França. E França. Esses estão num patamar. O Brasil vem no segundo patamar, mas não tão distante ali. Porque o talento individual a gente tem. Cara, o Vini Júnior é o Vini Júnior, velho. O cara que joga no Real Madrid, você não pode botar ele para nada. O Rafinha tá voando no Barcelona. Exato. Você não pode negar um cara desse. Estevão. O próprio João Pedro. Cara, tem um monte de jogador bom aí. Tem um monte de jogador bom. Então, assim, talento a gente tem. Ah, não tem talento, não sei o quê. Cara, não é bem assim. A gente tem talento. Agora, Copa do Mundo é isso. E Copa do Mundo não é o time com os melhores. São o time dos melhores naquela época. Isso. Naquela época. 60 dias dos melhores. É. 60 isso aí. dias Então dos tem uma melhores. pergunta fundamental aqui. Bora. Já que é 60 dias dos melhores, o tal do Neymar, como é que fica? Cara, assim, me dói, porque eu adoraria ver o Neymar jogando a Copa. Mas você é contra, Hoje então? não. Hoje não. Hoje não, cara. Ele está conseguindo jogar contra os times do Campeonato Brasileiro. Entendeu? É físico, cara. Ele não consegue Físico. passar do Félix Torres ontem. Entendeu? Então... Mas, assim, é indiscutível o talento dele. É indiscutível. Agora, se o Ancelotti falar, cara, peraí, se eu trouxer esse cara aqui e em um mês eu transformar ele num touro e ele vai jogar a Copa, ele vai estar bem, beleza. Se não, cara... Eu faço o seguinte exercício. Hoje, o Neymar joga quantos por cento do Lamine Yamal? Joga quantos por cento do Mbappé? Hoje, o Neymar, hoje. Então, você com os caras tops, assim. Não chega a 40% dos caras. cara, é muito não chega a difícil. 30%. E dói, cara, porque é um baita jogador, cara. É um baita jogador. É um cara que sempre foi bem. Ele nunca fez uma Copa ruim. Ele fez uma Copa excepcional, que é a Copa de 14. Excepcional. Fase de grupos, ele é o melhor da Copa. Excepcional. Copa de 18 ele vai ok, mas ele estava lesionado. Sim. E a Copa de 22 ele lesiona no começo, mas também fez uma boa Copa. Fez uma Mas boa lesiona. Aquele gol Ele- contra a Croácia é um achado mesmo. É um achado, joga muito. Eu sempre falo isso, ele tem um lance que você pode ver, que ele tem uma tabela com o Vini Júnior, que ele deveria ter devolvido para o Vini Júnior no primeiro tempo. E ele resolve girar, chutando, nessa ele errou. Mas, cara, ele jogou muito, não dá, imagina, jogou pra caramba. Então, ele nunca fez uma Copa ruim, nunca fez. Adoraria ver o Neymar, gostaria de ver o Neymar lá. Só que, assim, não dá para ir pelo nome, não dá, isso não existe, tá? E aí, se ele, assim, eu acho que o tempo agora não vai mais ajudar. Mas, assim, você falar se eu gostaria, cara, gostaria. Deve ir agora? Agora não. Agora eu acho que E só se tá ele certo. fosse, qual que seria o papel dele, você acha? Entrar ali nos 40 do segundo tempo, bola parada, porque pênaltis é com Como ele. eu falei, você tá falando eu para mim só são 3 na frente.
Então, se vira aí, se vai ser Estevão, Rafinha, Vini Júnior, Um se Henrique vira. ali. São três. Se vira vocês três, tá? Cara, de titular, eu não vejo ele começando com esses três. Ele vai jogar de falso 9? Poderia jogar ali. Joga o Rafinha aberto, ou Estevão, bota o Neymar e abre o Vinícius Júnior. Ou inverte. O Neymar na esquerda, hoje em dia, já não tem mais a velocidade, já não tem mais aquele drible. Ele tem que ser um cara de pensar. Botar para volante não dá. Então, ou é falso 9 ou nada. É isso. É um cara que talvez numa hora ali você tira um cara do meio e bota ele e joga com 4 na frente, com ele sendo o segundo atacante. Aí ele deve funcionar. Fora isso, cara, difícil. Então, última coisa, você acha que semi, quartas, como é que fica, assim, se pensar um mapa mental? Vamos lá. Se o Brasil vence o primeiro jogo contra Marrocos, que eu acho dificílimo esse jogo, muito difícil, eu acho que o Brasil chega pelo menos até as quartas. Se o Brasil não vence esse jogo, pode complicar o Brasil. Pode complicar bem. Porque aí a gente cai do outro lado do grupo e aí pode embaçar um pouquinho. Mas, cara, eu sou otimista, cara. Eu sou pachecão mesmo, adoro a seleção brasileira. Cara, torço mesmo, fico triste. Aquela história, teu time do coração, a seleção, não é resposta fácil para mim, não é. Fico puto. Uma Libertadores ou Copa do Mundo, assim, Libertadores até ficou um pouco assim agora, pô, o Campeonato Paulista ou o Brasil campeão? O Brasil campeão do mundo, cara, sabe? Pô, até brasileiro talvez eu falo. Mas seleção brasileira é um negócio muito legal e acho com certeza o Brasil vai fazer um papel legal. Eu acho sim, de verdade. Se vai ser campeão é outra história. Eu não acho que o Brasil vai passar vergonha, não acho mesmo, cara. Barça, então muito obrigado aí por participar do Pod Jor FC. É uma honra estar aqui com você. Um episódio super divertido. Então, algum agradecimento aí, uma mensagem que você quer falar? Cara, quero agradecer, obviamente, à ESPM pelo convite, pela ACESP, que eu tanto gosto, que tanto participo, né, nas nossas Copas da CESP, em tudo que a ACESP precisa. Acho muito importante isso, a gente se unir como cronistas esportivos. Então, é algo que fico muito lisonjeado pelo convite. Espero ter respondido tudo aí e, cara, estou à disposição quando vocês precisarem. Pô, quero agradecer primeiramente a liberação do Grupo Globo, né? Pro Bruno Barça estar aqui, muito legal, muito bacana. Para você que gostou da nossa conversa, deixe o seu like, muito importante. Siga aí o nosso canal, tanto da CESP quanto também aqui da ESPM, do projeto de jornalismo da ESPM São Paulo. E a gente fica por aqui, nos acompanha através das plataformas digitais, @PodJorFC no Instagram e também no TikTok. E no YouTube, basta você pesquisar Podjor FC. E como ninguém faz sucesso sozinho, tem uma galera, e eu quero aplausos para essa galera que está aqui no fundo. Quero agradecer ao presidente da CESP, grande Wagner Prado, Pachu, beijo para você, a galera da técnica aqui, os cinegrafistas que fazem um trabalho muito bacana, pessoal no vídeo lá atrás que ninguém vê, mas faz todo o sucesso do mundo para trazer essa grande transmissão e toda a galera que vem com a gente. Com certeza, a apresentação de Jonas Lopes, Rafael Sgrilles, roteiro Jonas Lopes, Pedro Morandi e Rafael Peral, produção de João Vitor Monteleone, mídias sociais Guilherme Pimentel e Sara Guimarães, cortes edição Jonas Lopes e Pedro Morandi, trabalhos técnicos da equipe do Centro de Experimentação Multimídia, e produção ACESP, Wagner Prado, e supervisão de conteúdo, professores Patrícia Miguel e Antônio Rocha Filho. Parabéns, Jonas, arrebentou, vocês arrebentaram também. Obrigado, Brunão. Grande abraço. Valeu. Aliviei, não falei de treinador na Copa CS, mas isso é para um outro papo. Aliviou. Grande abraço e até a próxima. Traíra.